Saudações, irmãos em Cristo. Vamos iniciar o nosso programa com o hino número 444 do Louvor e Adoração. Jesus, o Senhor, é meu bom pastor e nada me faltará. A verdes pastos me conduz, descanso ali me dá. É dele a voz que me ensina a seguir a retidão, a retidão. O seu cuidado faz-me fluir, constante proteção. As águas tranquilas, eis que o pastor em tempos de sequidão conduz-me mansamente, assim me dá consolação. É dele a voz que me ensina a seguir a retidão, a retidão. O seu cuidado faz-me fluir, constante proteção. No justo caminho me guiará, por causa do nome seu. Nenhuma ovelha perderá das que seu Pai lhe deu. É dele a voz que me ensina a seguir a retidão, a retidão. O seu cuidado faz-me fluir, constante proteção. É dele a voz que me ensina a seguir a retidão, a retidão. O seu cuidado faz-me fluir, constante proteção. O seu cuidado faz-me fluir, constante proteção. Saudações, chamados irmãos. É chegado o momento da nossa Hora Nazarena. Sejamos todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Hoje teremos a oportunidade, teremos a honra de receber o nosso pastor João Machaul, ele que é o nosso convidado especial para o dia de hoje.
Vamos poder conhecer melhor o nosso pastor. Ele vai nos falar acerca de quem ele é no serviço do Senhor e acerca do seu ministério. Pastor, saudações. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Gostaríamos de saber do pastor, quem é o pastor João Machaule, qual é o seu ministério? Obrigado. Boa noite, Hora Nazareno. Eu chamo-me João Machaule, pastor da Igreja do Nazareno. Sou nativo de Massingiri, mas e ministro de Deus na Igreja Central Choco. Muito obrigado, pastor. Pastor, acerca do seu chamado, como é que foi a experiência da salvação do pastor? Como é que foi o processo? Nós ouvimos falar de várias histórias de acontecimentos, de como é que foi o processo de salvação de diferentes pessoas. Gostaríamos de saber como é que foi do pastor João Machaule. Sim, para falar do chamamento ao serviço de Deus, tenho uma longa história, porque fui nascido numa família em que não eram cristãos. E nos anos de 1989, fiquei gravemente doente. Houve um momento em que os meus parentes pensaram que eu já tinha perdido a vida, mas graças a Deus recuperei. E quando recuperei, foi o momento em que o meu irmão que me seguia também ficou doente, perdeu a vida. E a outra que seguia essa que faleceu ficou doente. Então na família já não tinham dinheiro para andar nos bruxos, nos curandeiros. Assim acabaram nos levando para a igreja Mazione. Ficamos lá nos anos de 92 até 98. Mas em 98 eu já conseguia ler os livros. Acabei percebendo que não era ético estarmos naquela igreja, porque queimam sacrifícios. Eu, quando me entreguei na igreja do Nazareno, e não foi logo a percepção de que Deus queria me usar, mas nos anos 2000, 2001, houve um momento em que gostava muito de estar na igreja. Eu levava quase todo o meu tempo no serviço de Deus. E aí senti uma coisa por dentro que me comovia para ir na formação. Houve um momento em que os nossos maiores naquele tempo visitaram a Massingiri. O diretor do Seminário Nazareno, neste tempo, era o Mfundisi, vou lembrar o nome, o superintendente geral agora. Exato. Naquele tempo era diretor da escola. Então falei com os pastores quando nos visitaram, era ele, o pai dele, o Mfundisi Nsambi, e o Mfundisi Sueia, e o coordenador da área, e visitaram o Massingiri. Então falei com o diretor mesmo, o Mfundisi Nsambi, Filimão, e que pedia ir na escola porque estou a sentir que devo ir ser preparado lá. Então ele disse, fala com os teus pastores, se eles acreditarem, vão assinar um documento, então você estará na escola. Fui falar com os velhos, mas o chamamento é uma coisa individual. O que eu sentia, os meus pastores ainda não sentiam. Então, levou muito tempo, de 2001 até 2015. Então, reformou-se o Mfundisi Matusi, que era o nosso pastor em Massingiri. Veio o pastor Neriasso. Então, quando veio o pastor Neriasso, um belo dia eu estava na pesca, porque eu gosto muito de pescar a anzol. E neste dia não consegui nada, se não for 3 peixinhos. Era um dia de alto calor. Então, quando saí do rio, de volta para casa, tive sono à tarde. E cheguei na beira da barragem de Massingiri, no muro, dormi. Então, eu quando vi o Mfundisi Neriasso, porque ele trabalha no Parque Nacional do Lupumbo. E quando veio do carro, me viu, parou, desceu, procurou saber se eu estava doente. Eu disse, não, estou a sentir sono, então estou a diminuir um pouco para tomar a minha viagem para casa.
É quando ele me chama para a casa dele, pediu que eu fosse lhe visitar. E no final do dia fui para lá. É quando ele me diz que ele há 4 ou 5 meses está a sentir uma coisa por dentro que lhe informa que alguém deve ir ser formado. Mas quando me viu aí onde eu estava a dormir, percebeu que a dita pessoa era eu. Então entramos em conversa e não foi tão fácil, porque eu trabalhava na Arasul, na empresa de água. Quando informei a minha esposa, ela também disse, como assim? Quando nós deixarmos de trabalhar, qual será o sustento das crianças? Então eu pedi à minha esposa para ela também entrar em oração. Caso Deus dizer sim, então é que poderíamos tomar a viagem para cá. E acabou ela dizendo que, o que você sentia de ir na escola ser formado é o que eu agora estou a sentir. Então, o que vamos fazer? Então, eu prometi procurar emprego para ela, para eu poder vir cá. E quando fui informar um funcionário, ele disse, não, lá há lugar para ti, para a tua esposa e para os teus filhos. Assim, no dia 9 de fevereiro de 2016, arrumamos as nossas malas e partimos para cá, nesta casa mesmo. Muito obrigado, pastor. Sim. É realmente uma história muito inspiradora. Sim. Hoje, como jovens, precisamos mesmo de receber esse tipo de informações e perceber como é que Deus chama as pessoas, como é que Deus traz essa confirmação. E podemos perceber que a oração foi chave. Sim. Percebemos que a esposa do pastor precisou ter essa confirmação através da oração. Amém. Amém. E há uma grande necessidade mesmo de podermos estar conectados a Deus para podermos reconhecer a voz dele quando ele responde. Sim, sim. Pastor, vamos ao nosso tema do dia de hoje. Hoje vamos falar acerca de sermos templos do Espírito Santo. Gostaria de perceber do pastor o significado de sermos templos. Sim. O que significa ser templo do Espírito Santo? O que isso quer dizer? Sim, para dar resposta desta questão, primeiro temos que voltar um pouco atrás, olhar o templo material. Exato. E a função do templo material. Antes da edificação do templo do Senhor, o templo que foi edificado pelo Salomão, havia uma coisa que comoveu o rei Davi para que ele edificasse o templo para o Senhor. O que é essa coisa? Era a Arca de Aliança. Que nesta arca havia lá a presença de Deus. Porque Deus tinha falado com o povo de Israel, com Moisés, para eles levar os 2 blocos que Moisés trouxe do monte, levarem o cajado do Arão, que saiu flores, levar um pouco da última maná, quando o povo quase estava para entrar na terra prometida. Então deveriam levar esses componentes que representavam o poder de Deus, reservarem dentro de uma caixa. Essa caixa é chamada arca. Então eles seguiram isso porque o soberano tinha ordenado e colocaram numa tenda que era chamado de tabernáculo. Quando o rei Davi entra no reino, ele sente uma necessidade de edificar uma coisa melhor para reservar esses utensílios. É quando pede a Deus que quero edificar uma casa para ti, Deus. E Deus, dentro de uma alta conversa, acabou Deus dizendo que você não pode edificar essa casa porque você derramou muito sangue. O teu filho, Salomão, é que vai edificar a casa. É quando, no tempo dele, Salomão edifica a casa onde lá habitava a presença de Deus. Se nós voltássemos um pouco para o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, nos seus versículos 1 a 3, nós podemos perceber que quando Salomão inaugurou aquele templo, a presença de Deus desceu, o Espírito Santo desceu. Os sacerdotes que estavam a fazer os seus trabalhos tiveram que sair,
porque talvez eles tinham seus pecados como humanos para entrar à presença de Deus. Então, esse é o templo material. Mas a questão quer procurar saber acerca de nós, os humanos, como templos de Deus. As enciclopédias nos dizem que aqueles que entravam, os sacerdotes, quando isem no templo queimar sacrifícios, enquanto tem pecados, eles caíam, morriam lá, porque o templo do Senhor era santo. Por isso, quando o povo de Israel profanou o templo de Deus, Deus permitiu com que o Nabucodonosor entre em Judá, entre em Jerusalém, derrube todo o templo, porque o templo do Senhor já não marcava semelhança com os templos dos ídolos. Já não havia lá a santificação. Então, a questão procura saber o que significa um ser humano ser templo de Deus. O ser templo de Deus significa ser um vaso para a presença de Deus. Em resumo. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. E se formos associar o templo de Deus e o que a Bíblia nos fala sobre a imoralidade sexual, o que nós podemos encontrar lá na palavra de Deus sobre este assunto do templo e a imoralidade sexual? Vamos associar com o nosso corpo. Somos templo do Espírito Santo, somos casa de Deus. O que a Bíblia nos fala sobre esta parte da santificação? Sim, primeiro podemos dizer que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, quase todo o capítulo, trata disso, de falar aos Coríntios como templos do Espírito Santo. Ele, quando inicia nos versículos, no versículo 10, podemos ler na palavra, porque temos a Bíblia de perto. No versículo 10 diz que não erreis nem os devassos, nem não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém. Ele está a dar o princípio da questão do irmão Manjado. Por que o apóstolo Paulo dá essa informação aos coríntios? É que antes da entrada do evangelho em Corinto, eles adoravam uma deusa chamada Afrodite. Então, para essa deusa, havia momentos em que os estrangeiros, como turcos e pessoas de outras nações, de outros reinos, entravam em Corinto e havia lá preparado as moças que deixavam o cabelo a crescer para que, quando entrassem esses estrangeiros, eles abanavam as cabeças a receberem os estrangeiros e faziam com eles a sexualidade ilícita. E chegou um momento em que esse ato já não era chamado de sexualidade, era chamado de corintizar, porque era feito em Corinto. Então, quando o evangelho entra em Corinto, o apóstolo Paulo demonstra aos cristãos de Corinto de que nós temos que marcar uma diferença. Por isso, quando nós descemos para o versículo 19 do mesmo capítulo, ele demonstra por que causa é que ele dá atenção a esses versículos que nós já lemos. E ele fala de muita coisa, mas quando chega no versículo 19, diz: "Oh, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós?" Então, é essa questão. Nós, como templos do Espírito Santo, como templos de Deus, temos que viver obedecendo aquilo que é o mandamento do Senhor.
Isso por quê? Porque de muitas coisas que, ao andar dos tempos, Deus pode formatar ou reformar, como a Bíblia nos diz em Hebreus, que o Antigo Testamento era a sombra daquilo que estava por vir. Mas há duas coisas principais que Deus não declarou no Novo Testamento, no Velho Testamento, como sombra, porque funciona de uma forma integral mesmo no nosso tempo, que é a adoração e a sexualidade. Deus honrou desde o Jardim de Éden o casamento e honra até nos nossos momentos. Então, como templos do Espírito Santo, é ilícito se nós praticamos a sexualidade fora do casamento. Exato. Muito obrigado, pastor. Estamos mesmo a aprender muito com o pastor João hoje sobre o templo do Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo. Estávamos aqui recebendo conhecimentos sobre a imoralidade sexual e sermos templo. Pastor, somos templos do Espírito Santo, falamos sobre moralidade sexual, sim, mas também podemos falar de outros pecados que a Bíblia menciona. Quando nós pecamos, nós deixamos de ser templos. Um pouco atrás eu falei acerca daquilo que aconteceu com o povo de Israel, com os judeus, quando eles cometeram o pecado de idolatria. Deus permitiu com que o Nabucodonosor venha invadir e derrubar o templo em Jerusalém. E o mais engraçado é que no local onde havia o templo do Senhor, no local onde era considerado local sagrado, agora foi edificado o Catedral dos Islãos. Aquele que pegava as coisas santas, como a Arca de Aliança, enquanto está em pecado, morria logo. Mas Deus não mata aquele que não é seu filho. Porque como é que Deus pode matar uma pessoa morta? E a Bíblia, em outro capítulo, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que significa que quando não estamos em Cristo, somos a antiga criatura. Qual é essa antiga criatura? É a criatura do Adão, que morreu acerca da sua ligação com Deus no dia em que pecou. Então, se nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos vivificados, temos uma renascença. Então, quando nós vivemos no pecado, desobedecemos a Deus, automaticamente morremos no Espírito. O Espírito do Senhor nos abandona. Então, qualquer tipo de pecado que nós cometemos enquanto estamos em Cristo nos faz a não sermos o templo do Espírito Santo. Aquele que comete a imoralidade vira a ser o templo do pai da imoralidade, que é o diabo. Aquele que comete a feitiçaria vira a ser o templo do ídolo da feitiçaria, que é o anjo do diabo. Então, o pecado nos afasta de Deus. Enquanto nos afasta de Deus, nós deixamos de ser o templo do Espírito Santo. Num outro capítulo em Mateus, Jesus diz: aquele que peca contra o Pai será perdoado. Será perdoado também aquele que peca contra o Filho. Mas ai daquele que peca contra o Espírito Santo. Não será perdoado. Qual é essa falta de perdão? É a saída do Espírito Santo em nós. Então, como é que seremos templo da pessoa que já não está em nós? Não sei se respondi. Respondeu, muito obrigado, pastor. Realmente, até mesmo no livro de Mateus ainda, no capítulo 12, versículos 43 a 45, nós encontramos lá Jesus Cristo a explicar como é que é o processo da saída de um demônio do corpo de uma pessoa. Sendo que somos templos do Espírito Santo, o demônio, quando sai, ele vai por terras áridas e volta, encontra que a casa está limpa, está adornada e vem com mais 7 demônios piores e, consequentemente, sendo que somos templos do Espírito Santo, passamos a ser casa de demônios porque não temos o Espírito Santo em nós. Então,
há necessidade mesmo de termos a presença do Espírito Santo e não abrirmos brechas para os demônios entrarem através do pecado. E acrescentando um pouco, há passagem em que Jesus diz que nós somos a luz. Então, sendo nós a luz, nunca houve um momento no mundo e nas outras planetas em que a luz e a escuridão podem habitar no mesmo lugar, na mesma hora. Onde entra a luz, a escuridão sai. Então, quando a luz se apaga, entra a escuridão. Então, a luz é o poder de Deus, que é o poder do Espírito Santo. Então, quando o Espírito sai em nós, entra o Rei das Trevas. A necessidade de vigiarmos e mantermos sempre a luz acesa em nós. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, pelo tempo de entrevista. Chegamos ao fim da nossa entrevista, mas quero, neste momento, chamar o nosso grupo de louvor para termos um tempo abençoado. Vamos chamar pela presença aqui do nosso grupo de louvor para podermos adorar o nosso bom Deus em espírito e em verdade. Logo a seguir vamos ter o nosso momento da palavra de Deus. Que Deus nos possa abençoar. Agora vamos entoar o hino do Tissimo Tactuanana 266, Anhe Cantamo. E cantamo lo consuelo utica. E cantamo lo contiro wanza. Ani katinchalo ni kasho vavisa. Ani kakurula liranzula yena tinchalota yena mati maya yena ashi pimiwi nikafukulu kulula kwe Yesu ainika ainikani kashotala loko matimba mahelile kahina loko ititwa ikarele ngofu loko ingakoti kuyenga anchumu baba ainika tinchalongofu liranzula yena tinchalota yena matimba ya yena asri pimiwi nikafukulu
irwalisa inkwasho liranzula yena tichalota yena mati baya yena ashi pimiwi nika vukulu kulula kwe a Yesu aingikani kashotala aingikani kashotala. Saúdo a amada igreja no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Dou graças a Deus por tudo quanto o Senhor é na minha vida. Agora, sem queimar o tempo, vamos ir na Santa Palavra de Deus. Hoje teremos a nossa palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 9, nos seus versículos 24 até terminarmos o capítulo. Antes de tudo, oremos. Eterno Deus, Pai da Glória, no nome precioso do nosso Senhor Jesus, nesta noite viemos a Ti. Agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor é por nós. O Senhor nos protege neste momento cruel da pandemia. Demos graças a isso. Pai, continua a estar conosco. Agora queremos ir na Sua Santa Palavra. Ninguém consegue interpretar melhor se o Espírito do Senhor não está com ele. Ajuda o Teu servo, ajuda os caros telespectadores, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Palavra de Deus, na primeira carta do Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Passo a ler. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Obrigado, Pai, por esta palavra. Continua a estar conosco na interpretação, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Caríssimos irmãos, aqui onde acabamos de ler, lemos esta carta escrita por Paulo à igreja de Corinto. Paulo, quando escreve nesta carta, dava uma advertência ao povo de Corinto, ao povo cristão de Corinto, retificando a eles nas certas falhas que eles cometiam. Se nós pudéssemos descer um pouco para trás, íamos ver no 7º capítulo, onde Paulo repreende muito mais a ala feminina para dar uma forma de respeito aos seus maridos, mas muito mais a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E quando chega neste capítulo, ele fala nos primeiros versículos da sua liberdade e seus direitos como apóstolo. Quando desce um pouco, chega a comparar a vida cristã, comparar a liberdade cristã com o atletismo.
porque muitos de nós, às vezes, confundimos a liberdade com a libertinagem. Então, Paulo puxava eles para diferenciar a liberdade da libertinagem. Nos versículos 18 até 23, ele demonstra aquilo que ele se fez para poder puxar os outros ao cristianismo. Se nós descêssemos um pouco somente para o versículo 22, ele diz: fiz-me fraco aos fracos para poder ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E quando chega nos versículos onde nós lemos, ele demonstra aquilo que é a verdadeira liberdade. Diz que apesar de estarmos livres em Cristo Jesus, temos que saber uma e única coisa. Nós estamos numa corrida. Ele fala muito de corrida porque sabia que isso enquadraria muito na vida que eles haviam passado aos poucos dias. Porque as enciclopédias nos demonstram que quando Paulo escreve esta carta, era o momento em que acabava de haver um atletismo em Corinto. Nesse atletismo, os livros nos demonstram que os concorrentes até tiravam a roupa, ficarem nus, para não terem nenhuma amassada no seu estágio. Então, ele nos amostra que aqueles que correm, na verdade todos correm, mas um só ganha o prêmio. E vai para mais além, diz, mesmo na luta, a pessoa é preciso que se abster de tudo para poder ganhar a coroa. E ele acaba dizendo que eu também estou combatendo. Mas no meu combate, não combato como um qualquer. Na minha luta, não luto como sendo aquele que está lutando somente sobre o ar. Mas subjugo o meu corpo. Coloco o meu corpo na servidão para poder ganhar a salvação, para poder ser aprovado. Não quero ser reprovado. Assim eu diria que temos hoje como nosso tema: sacrifica-se para o bem. Na maioria dos casos, as pessoas se sacrificam, mas eles se sacrificam para as coisas vãs. Tenho visto muitas meninas a andar nas barracas um pouco nuas e nem querem camisola para exibir a beleza. Sofrem de frio para coisas vãs. Mas nós, os cristãos, temos que nos sacrificar para o bem. Temos que lutar para nós ganharmos a coroa. A coroa que nós desejamos é a vida eterna. Tenho como palavra-chave nesta pregação a dizer que é impossível converter a Deus. O que se quer, nós temos que viver a vida santa para sermos cristãos. Caso não, podemos ser as pessoas que vão na igreja, mas sermos cristãos ou não cristãos. Não é possível nós pensarmos que haverá um momento em que Deus vai se converter para seguir aquilo que nós achamos que é bem ou achamos que é bom. Quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios, ele estava a repreender muito mais a idolatria e o adultério. Mas nós também podemos ter os nossos problemas, as nossas falhas. Ultimamente, existem nazarenos que tentam a defender o homossexualismo. Existem nazarenos que tentam a defender as bebidas alcoólicas. Mas nós temos que perceber que, mesmo que nós defendamos, mesmo que haja um momento em que isso vai ser santificado no nosso manual da igreja, Deus é imutável. Aquilo que Deus diz que é pecado, vai continuar pecado, apesar de ser aceito por nós, os humanos. Então,
o que se quer é nós nos sacrificarmos para o bem. Nós subjugarmos o nosso corpo. Eu acredito que a vida cristã não é andar no tapete. A vida cristã não é fazer tudo de uma forma que vai nos deixar satisfeitos. Às vezes nós vamos sofrer, como os nossos pais da fé. Na maioria deles morreram por defender a palavra. Não significa que ser cristão você já está no céu. Porque alguns confundem, quando entram no sofrimento, dizem que foram amaldiçoados. Quando entram no sofrimento, ou às vezes passa necessidade, ora, e a resposta demora a chegar. Pensa que esse Deus não está com ele. Chega a um momento em que mistura o cristianismo e o curandeirismo. Mas nós, às vezes, vamos passar de necessidades. Mas Paulo nos diz no último versículo: eu subjugo o meu corpo, o reduzo à servidão, para que eu, como pregador, não chego a ser reprovado na casa eterna. E nós também, os nazarenos. O que eu gosto muito da igreja do Nazareno é que todos os nazarenos são pregadores. Outros são professores da escola bíblica, ou da escola dominical, desculpa. Outros, quando cantam só por música, muitas pessoas convertem-se. E Paulo fala dos pregadores, como os nazarenos são pregadores. Mas, sendo nós pregadores, temos que lutar de uma e de outra maneira para que nós que pregamos para os outros não chegamos na casa celestial sermos reprovados. Mas para que isso aconteça, nós temos que subjugarmos os nossos corpos à servidão. Por isso, o nosso tema diz que nós temos que nos sacrificar para o bem. Falando do sacrifício, é falar de uma coisa que não é coisa tão fácil para cumprir. No tempo do Antigo Testamento, os animais sofriam em sacrifício. E quando voltamos para o Abraão, ele teve que arriscar a vida do seu filho ao sacrifício. O nosso Senhor Jesus Cristo também se fez de sacrifício. E nós também temos que nos sacrificar para o bem. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Oremos. Eterno Deus, muito obrigado. O Senhor esteve conosco até aqui. Continua, Pai, a usar a tua igreja como vaso santo. Não nos deixa cair, Pai, sem cumprir a tua missão no nosso tempo que levamos aqui na terra. Fala no coração de cada um que aqui na terra somos forasteiros. Aqui na terra estamos na embaixada, mas temos a casa. Faça com que cada um de nós não permita com que a vida dele lhe leve à reprovação. Queremos ser aprovados. Ajuda-nos, Pai, porque te pedimos. No nome precioso do nosso Senhor oramos, agora e sempre. Amém. Lirazula, yenati.